Olá, aqui é o professor Flávio Campos com mais uma aula de física e hoje vou falar sobre câmara escura de orifício. A câmara escura de orifício é uma máquina fotográfica rudimentar. Você tem um orifício, né, um determinado objeto, e a imagem dele aparece de cabeça para baixo, como podemos observar aqui na nossa ilustração. O vai ser o tamanho do objeto e o tamanho da imagem produzida nessa tela fosca aqui, pode ser um papel vegetal também, pode ser um filme fotográfico, tá certo? E o Dzinho é a profundidade da câmera escura e o Dzão é a distância do objeto até a câmera escura. Para resolver os problemas de câmera escura, precisamos usar a semelhança de triângulo. Por quê? Porque nessa figura podemos perceber que existem dois triângulos semelhantes, porque esses ângulos aqui são opostos pelo vértice. E transversais e paralelas e etc. Então, o Dzão é a altura do triângulo maior, né? O O vai ser a base do triângulo maior, o Dzinho a altura do triângulo menor e o I a base do triângulo menor. Então, o triângulo OAB aqui, ó, eu pus aqui do lado, ó, OAB, e o triângulo OA'B', esse pequenininho, tá aqui, ó, OA'B'. Eles são triângulos semelhantes. Então, da semelhança, a gente sabe que a base do triângulo menor é proporcional à base do triângulo maior, assim como a altura do menor está para a altura do maior. Então, I, que é a base do pequeno, é proporcional ao O, do maior, certo? A gente pode ter uma ampliação ou uma redução aqui no caso, né? E o Dzinho, assim como o Dzinho está para o Dzão, tá? Então é isso que a gente vai usar nas semelhanças para resolver o problema de câmara escura. Nesse primeiro problema, né, a gente tem o seguinte: uma câmara escura de orifício apresenta um comprimento, né, a profundidade de 40 centímetros. De uma árvore de altura 5 metros, obteve-se, no anteparo fosco, ou no filme, uma imagem de 25 centímetros de altura. Determine a distância da árvore até a câmera. Então você tem aqui a árvore de 5 metros, a imagem de 25, o D é a distância da árvore até a câmera escura e o Dzinho é 40 centímetros. I está para O, assim como o Dzinho está para Dzão. 25 centímetros é o tamanho da imagem. O O é o objeto, que é a árvore. Ela tem 5 metros, então a gente colocou aqui em centímetros. 5 metros é equivalente a 500 centímetros. E a profundidade Dzinho da câmera é 40 centímetros. Então, eu passei tudo para centímetros para não ter problema aqui com as unidades, tá? E o Dzão é o que eu quero saber, que é a distância do objeto, da árvore, até a câmera escura. Fazendo as contas, a gente chega em 800 centímetros, que equivale a 8 metros. Então, é só fazer isso daí, tá bom? Então, vamos para um próximo, um pouquinho mais trabalhoso, para a gente ver como que a gente resolve. Uma câmera escura de orifício fornece a imagem de um prédio que se apresenta com altura de 5 centímetros. Né? A imagem de um prédio que se apresenta com altura de 5 centímetros, tá certo? Imagina, um prédio de 5 centímetros, né? Só se fosse uma miniatura ali. Aumentando-se 100 metros a distância do prédio à câmera, a imagem deste prédio, né, formada lá no fundo da câmera escura, se reduz para 4 centímetros de altura. Determine a distância do prédio à câmera escura na sua primeira posição. Então aqui note que a gente tem duas situações. Então o desenho seria esse, ó. Quando está uma distância x, que é o que eu quero saber, na primeira posição, a imagem tem 5 centímetros. Peraí, professor, mas como que a gente vai resolver? Não tem nem a profundidade da câmera escura, nem o tamanho do prédio. Então, por isso que a gente tem uma segunda situação. Que ele fala assim, se aumentar essa distância x para 100, a imagem do prédio formada no fundo da câmera escura é 4, ela se reduz. Então você vai aumentar o D e a imagem ela fica menorzinha. E aí como que a gente resolve então? A gente vai ter que ter um jeito de substituir, né, ou trocar algumas variáveis. Aqui a gente tem o O.
o x e o d. São 3, né? Então vamos tentar eliminar algumas variáveis aí, incógnitas, né? Então a gente sabe que o I0 está para o O, assim como o Dzinho está para o Dzão 0. Multiplicando em cruz, a gente vai ficar com O vezes D e 0 vezes D0. Na segunda situação, a gente tem o I1 sobre O, o Dzinho sobre D1, vai ficar O vezes D e 1 vezes D1. Agora, olha que interessante, o O vezes D aparece nos dois, é o mesmo prédio e a mesma câmara escura. Então a gente vai poder eliminar essas incógnitas e igualar o I0 D0, o I1 D1. Olha só. E a gente só vai ficar com uma incógnita, que é o x, que é a primeira situação. Então fica 5x, a gente pode cortar centímetro com centímetro. A outra distância é x mais 100 metros. 5x é igual a 4x mais 400. X igual a 400 metros. Tá? Então, note que assim, esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso, mas não é uma coisa difícil. Você sempre vai usar semelhanças de triângulo. Agora, uma observação, né, como a gente tinha visto agora, a gente aumentou a distância do prédio até a câmera escura. O que aconteceu com a imagem? Ela diminuiu. Era 5 e foi para 4. Mas, e se a gente aumentar a profundidade da câmera escura e mantiver o prédio na mesma posição? A imagem vai aumentar. Então, olha, essa proporcionalidade está escondidinha aqui, ó, na nossa equaçãozinha, na nossa relação matemática. Então, passo O multiplicando aqui, vai ficar I D vezes O. O O é o tamanho do objeto que a gente não mexeu. Então, quando a gente mexe no Dzão, afasta o prédio, a imagem passou de 5 para 4, diminuiu, ó, inversamente proporcional. Aumenta o D, diminui o I. Agora, e o que acontece quando a gente aumenta o D? Aumenta a imagem. Olha aqui, está na relação matemática. O I é diretamente proporcional ao D. Se eu aumentar esse valor, aumenta o valor do I. Não é interessante? Pense um pouquinho nisso aqui. Espero que tenham gostado da aula. Deixe seu like, curta o canal e se inscreva. Valeu, até!